Iríamos falar sobre colesterol, que dia 8 de agosto é o Dia Nacional, né, do combate ao colesterol. Então eu vou soltar um VTzinho, aí na volta a gente conversa mais. Dia 8 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Data mais do que oportuna para lembrar a gravidade do problema. O colesterol é um mal que atinge muitos brasileiros e age de maneira silenciosa. As doenças cardiovasculares estão entre as principais enfermidades geradas pelas altas taxas de colesterol no organismo, provocando derrame e infarto em casos mais graves. Presente em quase todos os alimentos, o colesterol nem sempre é prejudicial à saúde. E para esclarecer sobre o assunto, nós estamos recebendo o Dr. Marcelo Cantarelli, cardiologista. Dá um beijo novamente. Tudo bem? Seja bem-vindo à Revista da Cidade. Obrigado. E é impressionante o número de pessoas, cada vez mais tem aumentado e não importa a idade. Isso a gente está falando de crianças até idosos que têm aumentado muito o nível de colesterol. Para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria de esclarecer para quem está em casa o que é o colesterol. O colesterol, na verdade, ele é um álcool. Ele é um álcool que fica dentro das células gordurosas presentes nos animais, então no reino animal. Então você vai ter o colesterol em carne, em leite e em ovos. Então ele fica nessa célula gordurosa, nessa molécula gordurosa, e quando você, essa célula gordurosa, essa gordura que você vai ingerir, ela fica em excesso no organismo, aí é que ocorre o problema. É bom salientar, isso foi colocado, que o colesterol, ele é muito importante, quer dizer, todo mundo tem que ter o colesterol, tanto que 70% do colesterol, ele é sintetizado pelo nosso fígado, pelo organismo. O corpo que produz. 30% só vem da alimentação. O problema é quando ele fica em excesso. Por quê? Ele é importante para construir parede celular, construir hormônios, principalmente os sexuais, e os ácidos biliares que são importantes para a digestão. Então a gente precisa ter o colesterol. O problema é quando ele circula em excesso, vocês viram nessa animação, ele vai se grudar, principalmente o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, em excesso ele gruda na parede do vaso, que é aquela mancha amarela que vocês estão vendo na animação, provocando placas que vão obstruir as artérias, são placas de gordura. Ela, em certo momento da vida, elas podem se romper, que é exatamente o que mostra na animação, e a ruptura dessa placa provoca uma reação, que é a formação de plaquetas, que são essas roxinhas que vão colando ali, que vai formar um coágulo que vai terminar de obstruir agudamente esse vaso, provocando ou o infarto ou o derrame, se isso for no cérebro, infarto no coração. E é por isso que o colesterol é muito importante. Por quê? Porque ele é um fator de risco para a doença cardiovascular, que é a doença que mais mata no mundo. São 18 milhões de pessoas que morrem gente, né? por ano. É uma grande São Paulo que desaparece da Terra. Até você falou do colesterol bom e ruim. Tem que ter o equilíbrio dos dois, porque tem pessoas que estão com colesterol que a gente chama de ruim bom e o bom bem baixo. Como é que faz isso? Isso, o colesterol ele é dividido de acordo com a densidade. Então ele tem de alta densidade, de baixa densidade e muito baixa densidade. Tá. O de baixa densidade, que é o famoso LDL, que é a sigla em inglês, é ele que em excesso vai provocar os problemas no organismo. O HDL, que é o de alta densidade, ele tem uma ação diferente. Ele ajuda o organismo a eliminar o excesso do LDL. Então isso é importante. É importante então que nós tenhamos o HDL alto e o LDL baixo. Qualquer situação diferente dessa aumenta o risco de desenvolver doença cardiovascular, ou seja, a pessoa mesmo tendo um HDL normal, se tiver o LDL extremamente alto, ela tem risco. Se ela tiver o LDL, mesmo que seja normal, mas o HDL muito baixo, ela também tem o risco. E se ela tiver os dois, o LDL alto e o HDL baixo, esse risco aumenta. Tá, não, entendi. Até tem casos, muitos casos que a gente estava falando de pessoas já com um nível de colesterol altíssimo e acaba causando o entupimento da veia que nós falamos agora. Qual é o procedimento para melhorar esse quadro? Sim, o procedimento é o seguinte, quer dizer, a gente tem que evitar que a doença aconteça. Essa é a principal prevenção. A gente não quer adoecer. Então a prevenção para o colesterol, ela é importante. A gente tem, ao lado do colesterol, outros fatores de risco para a doença cardiovascular que vão causar a obstrução das artérias, que são a herança hereditária,
o estresse, a obesidade, o sedentarismo, o diabetes, a pressão arterial, além do colesterol. O colesterol interage em todas essas situações, então o diabético tem a tendência a ter uma alteração do metabolismo do colesterol. A pessoa com obesidade, principalmente obesidade abdominal, tem a tendência a ter aumento do colesterol, enfim, elas interagem. Então, o ideal é que a gente faça uma programação de prevenção durante a vida, né? Que é, obviamente, medir o colesterol, porque o diagnóstico é fácil. E medir a pressão arterial, que você diagnostica a hipertensão. Medir a taxa de açúcar, quer dizer, são coisas importantes. Agora, se você não faz isso durante a vida e você tem uma obstrução, então a animação está mostrando. Foi feito um exame e eu tenho artéria ocluída no coração obstruída. Existem tratamentos, obviamente, para isso. Tanto medicamentos que vão ajudar em certa fase, e como angioplastia coronária com implante de stent, que é o tratamento mais eficaz para a obstrução das coronárias, principalmente no caso de infarto, porque ela reduz mortalidade. Então, é importante a gente colocar que existem tratamentos que reduzem a mortalidade do infarto, quando ele acontece, um deles é a angioplastia coronária, desde que feito rapidamente, dentro das primeiras 3 horas do início dos sintomas. Por isso que é importante a pessoa conhecer o sintoma do infarto, identificar e pedir auxílio rapidamente. Mas né? Você falou em sintoma do infarto. Agora, sintoma do nível de colesterol alto é muito difícil de identificar, não é? O sintoma praticamente não existe, né? Você só tem uma maneira de saber se você tem o colesterol elevado, é dosando o sangue. Agora, às vezes você tem sinal, né? É muito raro, mas em alguns casos de dislipidemia, dislipidemia é o nome que se dá à doença do colesterol, a pessoa que tem algum distúrbio do metabolismo do colesterol. E isso, na verdade, esse sinal é uma mancha amarela que dá ao redor dos olhos, ou um tumorzinho, aquela manchinha amarela que parece dois grãozinhos de arroz, tá certo? Amarelos, que são os xantomas, e as manchas amareladas mais embaixo são os xantelasmas. Algumas pessoas apresentam isso é depósito de colesterol na pele. Mas isso num nível elevadíssimo. Isso num nível elevado, e também depende da sensibilidade individual. Às vezes o nível não é tão elevado assim e a pessoa apresenta esse sinal. Mas, óbvio, isso é muito infrequente. O mais frequente é você ter o colesterol elevado, estamos aqui e não sabemos disso. Por isso que é importante a prevenção, quer dizer, procure fazer um check-up, ver se você realmente tem o metabolismo do colesterol equilibrado e calcular o seu risco, o risco de desenvolver doença cardiovascular, caso você tenha algum problema. Para uma pessoa que tem um caso na família, de quanto em quanto tempo é ideal ela fazer o exame para ver se está tudo ok? É muito importante essa pergunta, porque a dislipidemia, ela pode ser hereditária, ou seja, ela pode ser transmissível hereditariamente de mãe para filho, pai para filho. E isso pode acontecer na infância. A infância, a criança ela já pode ter esse distúrbio e que pode ter herança hereditária ou pode ser apenas uma alimentação inadequada. Quer dizer, é comum hoje, com fast foods, tá certo? A criança ter obesidade ou ter uma alimentação inadequada. Agora, é importante, se você tiver caso na família, faça já na infância, já faça em seus filhos a dosagem do colesterol. Se você não tem caso na família e a criança está tendo um desenvolvimento normal, enfim, o pediatra está vendo tudo isso direitinho, você vai fazer apenas na idade de adulto jovem. Então, mas é recomendado que, pelo menos, se você nunca fez nada da vida e se você tem 30 anos, faça já. Tem que fazer. Tem que fazer. Obrigada, doutor Marcelo Cantarelli. Até daqui a pouco nós vamos falar dos alimentos que podem ajudar, que a gente falou. Afinal de contas, 30% vem dos alimentos, na ingestão desse excesso de colesterol. Obrigada. Exato. Muito obrigada. Me dá um beijo. Eu agradeço. Obrigada pela sua participação aqui no Revista. Obrigado. E olha, daqui